Pessoal, hoje, antes de eu começar, eu queria conversar um pouquinho sobre o que o método tem a ver com autores contemporâneos, né? Isso é uma dúvida mais para quem já está na área, eventualmente já estudou homeopatia, já tem uma vivência com isso. O que tem a ver o método Kiron com autores como, por exemplo, Schouten, Sankara, Mandyalavori? Então, eu vou aproveitar a live de hoje, antes de começar o caso, para explicar um pouquinho para vocês isso. A metodologia Kiron, pessoal, ela se dispõe, ela se propõe a ser uma metodologia separada dessas metodologias que esses autores trazem para a gente. É uma metodologia que não se baseia totalmente em uma ou em outra abordagem que já existe. Ela se propõe a ser uma nova, tá? Apesar disso, obviamente, a gente vai tentar tirar de bom tudo que tem, né, desses autores para que possa complementar a nossa análise, seja na área do tropismo, seja na temática, seja no algoritmo. Tá? Dentro da área da temática, a gente costuma se basear muito, né, o estudo de cada medicação. Quando vocês veem esses videozinhos no perfil, quando vocês veem as medicações que eu comento aqui nos casos, cada medicação dessa tem uma base, né, na literatura. Então, o método Kiron baseia muito o estudo das matérias médicas de cada medicação nos estudos de um autor chamado Jan Schouten, tá? Um homeopata holandês, que traz muito na teoria dele essa questão das temáticas, tá? Outros autores, como o próprio Sankara, que é da Índia, Mandyalavori da Itália, e muitos, Farrokh Master, também da Índia, trazem em seus livros também pinceladas sobre temática. Então a gente busca trazer, principalmente para o site lá, Matéria Médica Online, que é onde a gente baseia mais o estudo, essa influência desses autores contemporâneos, principalmente para a matéria médica. Agora, para a questão da análise do caso, da tomada de caso, o uso do algoritmo, isso é algo que o método propõe uma atitude nova, não se baseia em nenhum autor específico. Beleza? Essa foi uma dúvida que chegou para mim e eu resolvi compartilhar a resposta aí com todos vocês. Caso tenha alguém que já faz homeopatia, já estudou alguma coisa, já conhece um pouco sobre esses autores e tenha tido essa dúvida também, então já fica a resposta aí para todo mundo. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar o caso de hoje. Um caso de uma criança que na época tinha cerca de 10, 12 anos. E a mãe contava que tinha tido uma história de prematuridade, tá? Inclusive com crise convulsiva lá no pós-parto. Uma parada cardiorrespiratória também, uma bacteremia. Teve que usar sonda para o aleitamento materno. Então, um início de vida bem tumultuado, né? Conturbado, com doenças relativamente graves. Com um ano, a mãe dizia que não gostava das coisas fora do lugar, ficava agitado quando as coisas ficavam fora do lugar. No primeiro ano dele também houve um divórcio entre os pais e ele se tornou muito agressivo com a mãe quando o pai não vinha visitá-lo ou buscá-lo. A mãe considerava emotivo, chorou em filme já aos 2 anos, já chorava em filmes. Chorava por música, acalmava por mantras, tá? A mãe o considera vaidoso, gosta de ganhar roupa, gosta de se arrumar. E a cor é uma cor 9C. Como sempre, pessoal, quem não conhece esse aspecto da cor, dá uma olhadinha nos vídeos do canal, tanto no YouTube quanto no Instagram, vocês vão ter alguma descrição sobre qual que é a importância da cor, tá? Aqui era uma cor 9C nesse caso, então fica a sugestão aí de quem quiser se aprofundar um pouquinho, entender como é que a cor ajuda, dá uma olhadinha nesses casos anteriores, nos vídeos que estão no canal, tá bom? Então, a nossa análise agora, o método se propõe a estratificar a análise de acordo com o tropismo e com a temática, para que depois, com esses dois focos, né, com esses dois pilares bem estabelecidos, a gente parta lá para a análise do algoritmo, para ver como que ele pode nos ajudar, tá? Então, em relação a tropismo, pessoal, não é um caso com tropismo bem marcado, digamos assim, né? Então, tem uma questão ali de prematuridade, convulsão, talvez um tropismo neurológico pela história. Percebam que o tropismo pode ser de algo atual, mas pode ser também de alguma questão do passado, tá? Principalmente nesses casos em que a queixa principal não é uma queixa específica de uma doença recorrente, física, uma queixa física recorrente, mas sim de algo
geral, né? A mãe procura por uma avaliação geral. Deixa eu diminuir um pouquinho. Então, poderíamos botar ali como tropismo a convulsão, o tropismo neurológico, tá? Teve PCR também, a bacteremia, mas daí fica difícil de encaixar em tropismo. Depois, mais para frente, vocês vão ver que a temática ela é mais emocional. Então, se a gente fosse elencar um tropismo, eu deixaria apenas esse. Na questão da temática, pessoal, o que a gente tem de temática nesse caso? Então, a gente tem principalmente uma questão que iniciou ou piorou com o divórcio dos pais, tá? Então, essa questão do divórcio, seja transtorno por divórcio ou a influência do divórcio, eu acho que é algo que a gente tem que ter como temática, tá? A agressividade, principalmente com a mãe, tá? E como características de temperamento, que a gente coloca mais ou menos nessa ideia da temática também, é a questão da organização, de não gostar das coisas fora do lugar, fica até agitado com isso, e dessa questão da sensibilidade, né? Ele é emotivo, chorou com o filme já, tinha 2 anos e já chorava, chora por música, acalmava por mantras. Então, essa questão da música também, de chorar e de acalmar por mantra, eu colocaria também como uma temática. E por fim, a vaidade, tá? Que é uma característica que a mãe falou. Então a gente tem lá de temperamento a vaidade, a música. Perceba que a gente transborda essa questão para temas gerais, tá? Então temas da autoimagem, da vaidade, da música e da organização. Dentro da história de vida, da temática de vida, transtorno pelo divórcio dos pais quando tinha 1 ano e um início de vida tumultuado, né, com doenças no pós-parto que a gente considerou mais dentro do tropismo, tá? Então aí, pessoal, a gente parte para o nosso próximo nível da análise, que seria a análise dentro da tabela das séries, tá? Então percebam que a gente toma o caso de uma maneira estruturada, buscando entender primeiro qual que é o tropismo do paciente que nos busca, depois qual que é a história de vida dele, a gente inicia desde a gestação, geralmente pacientes até 7, 8 anos, isso tem maior peso, depois começa a não ter tanta influência, então percebam que aqui é um caso que essa idade já passou, então não coloquei tanta ênfase nisso. Depois, então, a gente pega, depois do tropismo, da queixa principal, tanto atual quanto da história, a gente vai partir para a temática de vida, identificando na história de vida, iniciando pela gestação nas crianças pequenas, quais que foram os nós, quais sensações, quais problemas que houveram na história de vida, seja da criança, seja do adulto. Obviamente, no adulto essa história vai ser mais longa, mas na criança também a gente tem que identificar quais que foram os passos, os nós, as dificuldades que essa criança pode ter vivido logo depois de nascer, tá? E depois a gente complementa com questões, principalmente na criança, de temperamento. Nessa questão da análise do temperamento, eu gosto muito de utilizar, e a gente fala um pouquinho sobre isso dentro do método Kiro, de um eixo desenvolvido por um homeopata indiano chamado Pravin, em que ele divide as matérias médicas das principais medicações em eixos de hiperatividade ou hipoatividade, não no sentido de hiperatividade de doença, mas pacientes muito ativos ou menos ativos, pacientes sociáveis ou retraídos e pacientes agressivos, destrutivos ou não agressivos, não destrutivos, né? Então, nas crianças é legal também, dentro dessa questão do temperamento, avaliar em que lugar desse eixo essa criança está. A grande limitação dessa ferramenta é que ele colocou isso dentro de um número muito limitado de matérias médicas. Então, isso acaba, às vezes, nos limitando dentro da escolha, mas é um ótimo caminho inicial para um paciente que, às vezes, você não tem muita ideia do que fazer, e, às vezes, também crianças muito pequenas dificultam o nosso acesso à temática e a questões que são delas mesmas, né? A gente fica muito baseada nas questões da mãe, de gestação, então a questão do eixo pode nos ajudar bastante, apesar dessa limitação de acabar sendo voltado mais aos policrestos, aos remédios mais conhecidos, tá? E daí depois, como eu falei, a gente complementa com medo, com sonhos, desejos e aversões alimentares. Então, com isso, a gente faz uma imagem inicial e, como eu falei, o próximo passo seria colocar essa análise dentro da tabela das séries, tá, pessoal? Para quem não conhece, também tem vídeo no canal sobre isso, é algo que a gente estuda bastante dentro do método, no sentido de ser a base para o estudo das nossas matérias médicas, ou seja, do estudo das medicações eventualmente sugeridas pelo algoritmo
e das medicações, eventualmente, que a gente vai prescrever. A gente se baseia muito nessa ideia aqui das séries. Eu sempre comento isso, mas não custa relembrar. Isso é um conhecimento que deriva da tabela periódica. Então, cada elemento da tabela periódica constitui um elemento que fornece uma medicação ultradiluída. E percebeu-se ao longo do tempo que mesmo as medicações de uma mesma linha, essas medicações da mesma linha, elas tinham uma temática em comum. Então, percebeu-se que os remédios da primeira linha, hidrogênio e hélio, tinham uma temática em comum. Os remédios da segunda linha da tabela periódica, começa lá boro e tal, e vai até flúor, teriam também uma temática comum, e assim por diante. Tá? Então, desenvolveu-se isso dentro de uma temática do reino mineral. O que foi possível fazer foi que alguns autores contemporâneos, principalmente o Scholten, que é aquele homeopata que eu falei no início da live para vocês, ele conseguiu perceber que as plantas também se encaixariam nessas linhas, nessas temáticas. Obviamente, junto com alguns outros elementos que ele desenvolveu na teoria dele, mas seria possível classificar de uma maneira primária as plantas também nessa tabela, tá? E, por fim, também os animais de uma maneira um pouco mais rudimentar ainda que as plantas, mas também poderia. Então, acaba sendo uma tabela em que a gente pode analisar o caso como um todo, tá? A primeira ideia da tabela é que a gente analise até qual dessas linhas o paciente ou o caso atingiu a temática. Perceba que é uma tabela relativamente evolutiva, com temáticas lá de carbono dentro da primeira infância, silício na adolescência, ferro, até chegar ao urânio lá, que é a questão de vida e de morte. E eu não digo com isso que os pacientes precisam estar nessa faixa etária, mas eu digo assim, são questões trazidas por cada série que parecem que há uma linha de evolução. Tá? Então, a ideia é tentar entender até que ponto que o paciente chegou dentro do caso, até que temática que ele chegou. Porque se, eventualmente, o paciente atingir lá uma temática da série do ouro, por exemplo, é muito provável que as temáticas de séries anteriores também sejam contempladas, tá? Então, a primeira ideia é tentar chegar até qual série o paciente foi, para depois a gente tentar entender qual que é a série principal, né? Qual que é o foco do problema. Né? Essas questões de prematuridade, essas questões de doenças graves, falam muito a favor das últimas séries, tá? Tanto o urânio, percebam ali nos actinídeos, vida e morte e tal, quanto dos lantanídeos, tá? Essas questões de bacteremia, provavelmente tem algum componente autoimune que é o grande chamariz, né? O grande tropismo dessa série. Então, eu começaria com alguma coisa aqui do lantanídeo, tá? Dentro da prata, talvez a vaidade, mas algo muito não muito claro, né? Depois a gente teria ferro, que eu não vejo nada, silício, né? É um grande remédio, uma grande série no sentido do divórcio dos pais, né? Então eu ficaria com uma grande tropismo aqui em silício, carbono também pelas questões da infância e do pós-parto, né? Então a gente veria lá questões de lantanídeo, urânio, e depois subindo aqui silício e carbono, apesar de que, se a gente assumir que tem lantanídeo, provavelmente no caso, no transcorrer da vida desse paciente, aparecerão outras temáticas das outras séries, tá? Então eu particularmente colocaria como foco esse paciente dividido, um foco que eu não consigo estabelecer claramente entre lantanídeo ou entre silício. Então isso vai nos ajudar na próxima parte da análise, que são as medicações sugeridas pelo algoritmo, tá? Então vamos lá. Então a gente já elencou os principais tropismos, que a gente achou que seria talvez neurológico, alguma coisa pós-parto. Depois as principais temáticas, questão de vaidade, questão da emoção, da música, da organização e a questão do divórcio dos pais, tá? Com isso, a gente vai partir para o nosso algoritmo. Então, aqui está o algoritmo. Então, através dos dados do paciente, nome, sobrenome, apelido, data de nascimento, país de nascimento, esse algoritmo aqui, que está numa forma de
de software, né, que ele nos fornece, ele vai fazer uma análise do o que ele chama de conjunto fonético numérico, ou seja, se ele transformar essas variáveis, nome, sobrenome, apelido, data de nascimento, país de nascimento, transformar isso num código fonético numérico, ele vai comparar esse código fonético numérico ao código fonético numérico das medicações, tá? E vai estabelecer um elo de ressonância. Quais as medicações que são mais parecidas com um ou com outro, tá? Então, a gente tem aqui um número, percebam ali na segunda coluna, que é o grau de semelhança, tá? Além disso, a gente tem a simetria, tá? Aqui a simetria que está do lado direito, a gente vê que é uma simetria 5, 50% animal. Nesses casos, a gente tende a optar por prescrever uma medicação do reino sugerido ali pela simetria, tá? Então, a gente vai tentar, inicialmente, prescrever uma medicação do reino mineral, tá? Para quem ainda não está familiarizado com isso, pessoal, cada linha dessa ali, ó, cada nome, ó, Eloderma, Lactaxino, Curare, Lacrimano, até acabar lá em zinco fosfórico, cada um desses é uma medicação ultradiluída, é uma medicação homeopática, é uma substância específica, seja do reino mineral, vegetal ou animal, que já foi experimentada, né, já foi testada, e tem o intuito de agir sobre a força vital do paciente. Então, lembrando esse conceito de vitalismo, o método Kiron, ele nada mais é do que uma forma da gente conseguir prescrever uma medicação ultradiluída, uma medicação homeopática, que tem por intuito fazer com que, por ressonância, digamos assim, entenda que essa medicação é uma energia, que ela entre em contato com a energia do paciente e estimule esse paciente, a força vital desse paciente, que é uma força natural que a gente tem de cura, no caminho da harmonia, no caminho da auto-organização, seja no aspecto físico, seja mental, seja emocional. Por isso que não tem como, pessoal, a gente tratar um indivíduo através desse jeito para um dos aspectos. Como é que eu vou fazer com que o remédio haja na força vital e equilibre apenas um aspecto físico, apenas a dor de cabeça, ou apenas o aspecto mental? Nem que eu queira, eu consigo. Então, não vai existir um remédio para cada queixa do paciente, como a gente está acostumado na medicina mecanicista, e aqui sempre falo isso, não é melhor nem pior, é apenas diferente. Mas vai sim existir um remédio para a totalidade daquele indivíduo. A gente entende que as queixas físicas, mentais e emocionais compõem uma totalidade, tá? Então, dito isso, pessoal, a nossa função agora, depois que a gente já elencou tropismo, temática, já analisou dentro da tabela das séries, para que ajude a nossa escolha, né? A nossa ideia agora é tentar achar qual dessas medicações aqui sugeridas pelo algoritmo, qual delas que a gente vai prescrever, tá? Para que a gente tenha esse intuito que eu falei agora há pouco, de induzir o organismo do paciente como um todo a se autoequilibrar, né? Se auto-organizar. Então, para isso, pessoal, a ideia é inicialmente abrir essas medicações, né? Ler sobre elas. Inicialmente as medicações do reino animal, tá? Porque foi o reino sugerido pela simetria. E caso a gente não consiga prescrever, a gente partiria daí para outro reino, nesse caso inicialmente vegetal e depois mineral, tá bom? Então eu vou abrir aqui agora, pessoal, a minha matéria médica, ou seja, o site que a gente usa para estudar matéria médica, tá? Então é o site que eu gosto de usar. Por que eu gosto? Porque ele foi já desenvolvido baseado numa estrutura de tropismo, temática e algoritmo não, né? Porque o algoritmo ele vem em uma ferramenta externa, mas ele foi baseado num esquema de tropismo e temática. Então, eu acho que é a melhor forma de estudar as matérias médicas sugeridas pelo algoritmo, tá? Como é que eu sugiro que vocês estudem a matéria médica? Como é que eu sugiro lá no curso, lá de formação do método, que a gente estude matéria médica? Através, primeira coisa, que o algoritmo que a gente fez, ou seja, esse estudo aqui que foi nos dado através da análise dos componentes do nome do paciente, da data de nascimento, essas outras coisas que eu falei,
e que sugeriram uma lista de medicamentos, eu sugiro que vocês estudem sempre matéria médica baseado no paciente, baseado nessa lista de remédios, tá? E não baseados aleatoriamente em algo que não tem relação com o caso clínico, tá? Então, a minha sugestão é que vocês estudem sempre baseado num caso clínico. Por quê? Porque o caso clínico, pessoal, ele nos gera uma emoção, ele nos marca de uma certa forma. Aquela emoção causada pelo relato do paciente, ela nos marca de uma forma muito mais impactante do que a gente simplesmente estudar uma matéria médica aleatória, tá? Então, a ideia de você estudar uma medicação e fazer um link com aquele caso que você aprendeu, que você atendeu, eu acho que é super importante, tá? Acho que grava muito mais. E um segundo aspecto, pessoal, percebam aqui pela própria descrição da matéria médica, a minha sugestão é que a matéria médica seja aprendida, quando eu digo matéria médica, são as descrições das medicações que podem ser prescritas, por repetição. Você não vai ler Eloderma uma vez e vai saber tudo de Eloderma, tá? É um remédio pequeno que você não vai entender agora. Eventualmente, quando você tomou esse caso, lembrou de alguma coisa que poderia ser de Eloderma, leu aqui rapidamente, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quando você lê de novo, você vai começar a fixar essa imagem de Eloderma, porque foi baseado num caso e porque você leu rapidamente. Então, a minha ideia é estudar matéria médica baseada no caso, de maneira curta, em que você entenda o centro da medicação e repetida. A repetição de uma análise curta, mas voltada sempre ao centro da medicação, aliado a isso, baseado num caso real que você atendeu, na minha visão, é a melhor maneira de estudar a matéria médica, de estudar as medicações ultradiluídas que você pode ou não prescrever dentro do caso. Beleza? Então, seguindo aqui, a gente atendeu um paciente que foi nos sugerido pelo algoritmo, pela simetria 5, a gente prescreveu inicialmente uma medicação animal, do reino animal. Então, baseado no tropismo e na temática, a gente vai comparar agora aqueles elementos que a gente viu de tropismo e de temática com as medicações do animal sugeridas pelo algoritmo, tá? A primeira delas foi Eloderma, tá? O Eloderma, ele é um lagarto, tá? O grande tema de Eloderma, antes de falar do grande tema dos lagartos, é principalmente esse aspecto aqui, ó, pessoal. Frio congelante interno, frio mortal. A temática do remédio, eu posso dizer que é o frio, né? Como se fosse morrer de frio, tá? Então, essa é a principal característica do remédio. Além de uma questão de hiperatividade, de insônia, uma questão territorial, de irritabilidade violenta, desejar dar o bote, digamos assim, sem culpa, tem pensamentos que invadem a sua cabeça pela manhã, pode ser também deprimido, indiferente, se assustar facilmente e esquecer como as palavras são ditas, tá? E um desejo por ovos. Dentro da temática dos lagartos como um todo, dentro da família, digamos assim, dentro de um grupo maior em que a Eloderma está situado, a gente tem principalmente a solidão e a obstinação, então são pacientes persistentes, insistentes, inflexíveis e até, de certo modo, ritualísticos, gostam de fazer sempre a mesma coisa. Uma dualidade entre rapidez e agilidade, ao mesmo tempo se sentir imobilizado, parado, tá? Comunicação através de cores vivas, né? Usa partes do corpo para parecer maior ou mais forte, tá? Percebam que aqui, em alguns aspectos, o comportamento do próprio animal, né? Ele surge dentro da temática do remédio. Muitos sintomas de mandíbula, dor de mandíbula, apreensão forte, bruxismo, tá? E uma grande sensibilidade olfatória. Por mais que tenha sido o remédio sugerido em primeiro lugar aqui pelo algoritmo, se a gente lembrar lá do tropismo e da temática, não parece ter sido um remédio que tem alguma coisa a ver, tá? Como eu falei, os animais, eles não estão bem situados ainda dentro da tabela periódica, tá? As plantas e os minerais já têm esse estudo melhor. Mas os lagartos estariam mais ou menos ali na série da prata, que foi uma série em que a gente não viu muita relação com o caso. Então, frente a tudo isso, eu fecho essa matéria médica porque eu acredito que não vai ter muita relação com o caso, não, tá? Os outros dois remédios, pessoal, coincidência ou não, são remédios de uma mesma família, que é a família dos LAX, tá?
Então, são dois leites, o Lacvaccinum defloratum, que é o leite de vaca, e o Lacte humano, que é o leite humano mesmo, tá? Que é a fonte dessas medicações. A principal série desses remédios, pessoal, a principal série a que esses remédios estão ligados é a série dos lantanídeos, tá? Então, principalmente a série dos lantanídeos é a origem dos leites dentro da homeopatia. Essa relação já está mais bem especificada. Não apenas dos leites, mas também dos mamíferos como um todo, tá? Então, tem outras medicações que são mamíferos, moscos, né? Algumas outras medicações. Também tem uma relação com os lantanídeos. Então, como são dois LACs, vamos tentar entender, antes de entender a medicação específica, vamos entender se a temática tem alguma relação, tá? A temática dos mamíferos é principalmente o transtorno por falta de vínculo ou de calor da mãe. Sensação de não ser cuidado, de não ser nutrido, não ter recebido amamentação, atenção e carinho. História de abuso na infância, durante a amamentação, problemas graves com os pais, conflito nos relacionamentos, incapaz de suportar a intimidade, questões sexuais, às vezes. É muito característico tanto dos, ainda mais nos lácteos, mas dos mamíferos como um todo, essa questão da autorrepugnância, se achar feio, culpa, vergonha, e os transtornos alimentares. Então perceba, pessoal, para quem está acompanhando desde o início e lembra ali das temáticas do caso, essa questão por falta de vínculo da mãe é muito clara, no sentido que ele teve uma doença, uma série de complicações pós-parto, que provavelmente fez com que ele não pudesse estar perto da mãe, né? Então, teve que botar sonda, por exemplo, para amamentação. Essas questões também com os pais, então tem um divórcio entre os pais, né? Então, eu acho que tanto um quanto o outro são remédios que têm uma temática no seu grupo maior muito parecida com o caso, tá? Especificamente dentro dos LACs, a gente colocaria aqui o maior ênfase ainda nessa questão da mãe e do filho, tá? Às vezes a mãe pode ter uma doença, uma depressão pós-parto, dificuldade para amamentar, prematuridade, que foi exatamente o caso do paciente, tá? Pode ser que a mãe esteja no papel inverso, que é cuidada pelo filho, uma codependência, às vezes casos também de mães solteiras. São pacientes que muitas vezes advogam por causas sociais, feminismo, rebelde com causa, espiritualidade também é muito grande, até por isso tem essa relação com os lantanídeos. Vitimização dentro dos LACs também pode acontecer, a história de abuso, que repete dos mamíferos, mas aqui também aparece muito. A alternância é uma grande característica dos LACs, no sentido de doenças, dor de cabeça, por exemplo, que vai de um lado para o outro, queixas articulares de um lado para o outro. E culpa, tá? Que é também uma temática que já foi falada aqui dentro dos próprios mamíferos. Então, eu acho que esses dois remédios, pela própria análise aqui da família, já poderiam ter uma boa indicação. Basta agora que a gente escolha qual dos dois. Se nós vamos dar o Lacvaccinum defloratum ou se a gente vai dar o Lacte humano. Tá? Dentro do Lacvaccinum defloratum, a gente tem novamente aqui questões da temática da família, transtornos nutricionais, raiva suprimida, criança teimosa e desafiadora, criança obesa com aversão a leite. A gente tem uma história de passividade, de se sentir ignorado e negligenciado, uma baixa autoestima, sente que os pais preferem os irmãos, uma codependência. Muitas vezes, quando é adulto, atrai um cônjuge muito carente, né, numa situação de codependência. Crianças com dificuldade de deficiência nutricional, tá? Por perda ou separação precoce da mãe. Então, vocês percebam que essa é uma temática muito presente no caso, né? Claramente presente no caso. A história da mãe que traiu sua confiança, tende a confiar mais em homens, tá? Essa é uma temática do Lacvaccinum defloratum. Vamos comparar agora com o Lacte humano, para a gente ver se tem alguma coisa também no Lacte humano. Então, no Lacte humano não houve uma boa conexão com a mãe, problemas no parto, abandono, solidão, tenta ganhar o amor de uma mãe fria, hostil, que muitas vezes não está disponível. Criança que tende a cuidar da mãe por medo de ser rejeitada. Há uma fusão mãe e filho que prejudica muitas vezes até o casamento. A mãe confia mais no amor do filho. Às vezes, como tem na temática da família, o fato da mãe ser solteira. Essa relação com o filho, muitas vezes considerada sagrada, assim, que faz com que ela advogue por causas sociais, se torne intolerante à injustiça nessa ideia da mãe e do filho. Tá?
muitas vezes deseja trabalhar com criança, como babá, professor. E o particular, transtornos alimentares, sintomas genitais femininos e cefaleia. Tá? Então, ao meu ver, pessoal, para quem acompanha desde o início e lembra do caso, eu acho que são duas medicações com uma temática muito parecida ao caso, sim. Acho que duas medicações que poderiam ser prescritas, tá? Lembrando aqui que a gente tem a prematuridade, convulsão, sonda para aleitamento, não gostava das coisas fora do lugar, divórcio agressivo, tá? Então, uma diferenciação muito difícil entre esses dois, tá? O medicamento prescrito, pessoal, foi LAC humano, tá? É um medicamento que gerou o movimento do paciente. A ideia em crianças com uma história de doenças graves é que a gente prescreva em potências mais baixas, então foi prescrito uma potência baixa, e foi um remédio que sim, que movimentou, que ajudou o paciente. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse foi mais um caso. Não sei se deu para entender essa viagem toda, a tomada de caso, a definição de um tropismo, de temáticas, a análise através de um algoritmo, esse algoritmo nos norteando quais medicações a gente ia analisar e fazer essa comparação entre matéria médica estruturada em tropismo e temática e o tropismo e a temática do paciente. Né? Isso tudo no intuito da gente prescrever uma medicação ultradiluída que toque sobre a energia vital do paciente e movimente ele no sentido da cura. Beleza, pessoal? Então é isso. Obrigado por quem me acompanhou aí no YouTube, por quem me acompanhou no Instagram. Essa live vai ficar gravada depois, eu vou colocar nas plataformas. Fico super à disposição de todo mundo que está me ouvindo, que me ouviu. Lembrando que, para quem não me conhece, meu nome é Henrique Meister, eu sou médico, homeopata, idealizador do método Quiro, um método que promove, né, que visa ensinar o médico, seja ele homeopata ou não, a passar a tratar seu paciente como um todo, fazendo com isso que teu vínculo com o paciente melhore, naturalmente o teu faturamento também, porque não melhore dentro do consultório, que você consiga sair dos plantões. Tá bom? Então, beleza, pessoal. Obrigado por todo mundo e até mais. Vou deixar gravado e depois a gente se fala, tá bom? Tchau!